O Cenário RI de hoje recebe o diretor financeiro e de Relações com Investidores da Valide, Carlos Afonso. Carlos, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Cenário RI. Para começar a nossa conversa, eu queria que você desse um passo a passo de como funciona a Valide, segmento de atuação e os principais mercados aí. Nós estamos organizados em 4 divisões, né? Não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Espanha e Argentina. As 4 divisões que nós temos são meios de pagamento, onde nós atendemos principalmente os bancos, a maioria dos bancos brasileiros, os principais bancos da América Latina e agora com a aquisição dos Estados Unidos, os principais bancos lá que nós atendemos são o Citibank, o Chase e o Bank of America. Na área de telecom, o nosso principal serviço é o fornecimento do SIM card, que é aquele chip que vai dentro do aparelho celular, né? Nós atendemos aqui no Brasil todas as operadoras de telefonia, via Argentina, a grande maioria das operadoras também lá, e agora tentando chegar ao mercado americano através da nossa operação lá. Estamos muito perto de uma homologação da T-Mobile, então é uma tentativa de chegar ao mercado americano também no SIM card. A terceira divisão é a nossa área de identificação, onde nós prestamos o serviço de emissão de carteira de motorista. Mais recentemente, começamos a prestar o serviço também de emissão, aqui no caso de São Paulo, de modernização da carteira de identidade. E a quarta divisão, os certificados digitais, onde nós atuamos com o público em geral, e é a nossa área mais recente, né? Então nós atuamos nessas 4 áreas, atendendo basicamente governos, bancos, operadoras e o cidadão em geral, através da certificação digital. No Brasil, na Espanha, na Argentina e Estados Unidos. O principal mercado, o Brasil, e depois do Brasil, qual que seria o... Hoje seria os Estados Unidos, né? Hoje os Estados Unidos já representam 20% da nossa receita. Os Estados Unidos hoje basicamente atende o mercado de meios de pagamento, ao setor de meios de pagamento, e representa hoje 20% do nosso faturamento. Bom, a gente vai passar um pouco por quase todos esses segmentos que você falou, mas eu acho que para começar agora seria legal a gente falar um pouco desse... A Valide deu 2 anúncios importantes aí nesse último mês, né, que foi o contrato com o governo de São Paulo e com os Correios. Acho que seria legal a gente falar um pouco mais sobre cada um desse contrato e para começar a falar um pouco como que vai funcionar o contrato com os Correios e o que vocês esperam. Perfeito. Então, primeiro na identidade, né, que foi o primeiro que nós anunciamos, ele é bem recente. Nós trabalhamos muito ao longo do tempo para que a emissão da carteira de identidade no Brasil seguisse os modelos que nós temos para a emissão da carteira de habilitação, que é a formação de um banco de dados, né? Então, com esse contrato da Identidade de São Paulo, nós vamos conseguir fazer aquilo que nós entendemos que é o core da emissão de carteira, que muitas vezes você pensa que é a entrega física do documento, mas vai muito além disso, né? Você receber o cidadão que vai lá solicitar sua carteira de identidade, você capturar a digital dele eletronicamente, você capturar a fotografia dele, você emitir um documento de segurança e você gerenciar a informação para que, se houver uma tentativa, se tirar uma segunda carteira de identidade, não uma segunda via, mas uma segunda carteira de identidade naquele estado, o sistema consiga bloquear isso. Isso, ao longo do tempo, replicado para outros estados, vai permitir uma maior segurança na emissão de carteira de identidade no Brasil. Então é um passo muito importante. São Paulo é uma vitrine para o Brasil e a gente acredita que ao longo do tempo nós podemos ver outros estados utilizando essa nova forma de emissão de carteira de identidade. Nós estamos muito satisfeitos, foi um processo licitatório muito competitivo, nós ganhamos. Temos aí 3 meses a 4 meses para implantar toda a infraestrutura e depois começar a prestar o serviço. Então, é um contrato super relevante para nós e que a gente espera, ao longo do tempo, replicar ele para outros estados.
Com relação ao correio, é um pouco mais complicado você dar mais algum dado agora, né? Nós estamos em fase de estudos, assinamos um memorando de entendimento, onde pusemos as premissas básicas em que essa nova empresa que vai ser formada com 51% da Vale, de 49% do correio, ela vai ter o foco em digitalização de documentos, na impressão digital de documentos, no multicanal, na forma como as pessoas vão poder acessar documentos antes impressos via digital e certificação digital. Então, é isso que nós estamos agora desenhando, tem muito trabalho pela frente. Nós ficamos muito satisfeitos do processo que o Correio ele fez de escolha de qual empresa eles teriam como parceiro para essa nova etapa dentro do Correio. Foram 300 empresas analisadas por eles, pelo Banco do Brasil, e no final sobrou a Valig, né, que mostrou governança, mostrou eficiência, capacidade, mercado, né, ou seja, contato com o cliente, e agora estamos juntos para desenhar essa nova empresa. Como vai ser exatamente? Para ser muito honesto, eu não sei te dizer agora. Então, é isso que nós estamos trabalhando muito para conseguir, nos próximos 2 meses, ter o desenho de como vai ser e aí partir para a configuração final. E nesse contrato com o governo, que já está mais detalhado, né, quanto que vocês esperam aí de incremento de faturamento? Na carteira de identidade, nós acreditamos que em um ano de contrato, você pode ter receitas de até 40 milhões de reais, o que é muito significativo para nós. A área de ID hoje representa 30% da nossa receita e ela tem hoje algo em torno de 300 a 330 milhões de reais de faturamento sem esse novo contrato. Então esse novo contrato representa mais de 10% do que é hoje o negócio de ID. Então ele é muito significativo para nós, além de ser um trampolim para o incremento de novos contratos ao longo do tempo. E você já tem expectativa aí de outros estados que possam aderir também? Muitos trabalhando, né, mas ainda não perto de concluir uma licitação. Então, sem dúvida nenhuma, São Paulo, ao ter finalizado o processo, vai fazer com que os outros estados eles possam acelerar um pouco esse processo. Mas a gente deve lembrar que é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, então é um ano que vai mais devagar para processos licitatórios desse tipo. Uhum. E no caso do Estado, um contrato como esse, ele tende a reduzir em quanto o custo do Estado? Você hoje vai terceirizar, né, tudo que o Estado faz por ele próprio. Então o Estado não vai mais precisar ter toda aquela infraestrutura de funcionários, de equipamento, de preocupação em formar estoque, do estoque base, né? Você tem que ter o espelho da carteira pronto ali. Então nós vamos ser o terceiro confiável que eles contratam e vamos entregar a carteira pronta, ou seja, o Estado apenas terá que cobrar da Valig a maior eficiência, o cumprimento exato do contrato. Então, é mais fiscalizador do que de investidor, né? Cabe a nós mantermos o padrão de atendimento exigido no contrato e é o padrão que nós já utilizamos para a emissão das carteiras de habilitação. Hoje a Valig ela é dividida em 4 divisões, né, que seria meio de pagamento, certificação digital, telecomunicações e sistema de identificação. Isso. Que entra aí essa parte. A principal delas seria os meios de pagamento. A nível de receita, sim. Né? Corresponde mais de... Hoje, mais de 50% quando você junta ela os Estados Unidos. Né? E no começo do ano foi a divisão mais impactada na empresa, né? Eu queria saber um pouco de você, perspectiva para o cenário de cartão, como que vocês esperam e como reverter esse cenário. Duro, né? Primeiro semestre muito ruim, muito difícil, os bancos se retraíram muito, então a demanda por cartões, a demanda por impressão também de papel ficou retraída, então foi um início de ano muito difícil. Não muito menos difícil no segundo semestre, né? Um pouco menos. O cenário ainda continua bastante nebuloso nesse sentido e a gente vê melhoras, mas não vê recuperação. Quando eu falo recuperação
voltar àquilo que era, por exemplo, em 2012. Né? É uma situação melhor do que a do primeiro semestre, mas ainda não é no patamar que era em 2012. E não é um patamar que a gente acredita que vai conseguir voltar. Nós estamos olhando já para 2014, vendo números melhores, volumes melhores, um cenário melhor, mas não comparável a 2012. Isso falando de Brasil. Né? Então, para 2014, comparado a 2013, bem melhor. Comparado a 2012, não. É menor e a gente não vê outro caminho senão esse. Por outro lado, os Estados Unidos vem com um crescimento muito interessante, porque hoje quase 100% dos cartões financeiros emitidos nos Estados Unidos, eles são magnéticos. E eles começarão a ser migrados para cartões inteligentes, cartões com chip. E é nesta onda que a Valid vai estar também nos Estados Unidos. Hoje, nós temos um market share lá nos Estados Unidos em torno de 7%, podemos chegar a 10%, e além disso, os cartões começarão a ser migrados para cartões inteligentes, onde você vai ter preços médios melhores, né? E uma tendência de, até 2015, 2016, metade dessa base de cartões ter sido migrada. Então você tem um boom de boas notícias nos Estados Unidos, que é muito significativo para a gente. E repetindo, né, lá nós já temos nesse mercado de meios de pagamento 3 excelentes clientes, né, que é o Bank of America, o Chase e o Citi. E vocês veem possibilidade aí de novos contratos com outros bancos? Sim, nós estamos tentando agora ampliar isso, né? Os Estados Unidos têm milhares de bancos, então nós, além desses 3, claro que temos outros menores, a ideia é você aumentar o market share de hoje de 7% para 10% e tentar ao longo do tempo aumentar ainda mais isso. Então buscando outros bancos, né? E hoje aqui no Brasil vocês já possuem, com todos os bancos, vocês têm Nós somos prestadores de serviços de todos os grandes bancos brasileiros, né, com market share relevante. E hoje aqui essa troca de magnético para cartão com chip, quantos por cento ainda dos bancos ainda detêm cartão magnético? Todos os bancos praticamente migraram, né? Assim como praticamente todos os bancos ainda têm algo para migrar. Mas essa base de cartões a ser migrado ainda está em torno de 30%, que não é nada muito relevante e que não vai acontecer de uma única vez, né? Vai acontecer ao longo do tempo. Bom, eu queria entrar mais detalhadamente nessa divisão aí nessa operação nos Estados Unidos. Tem mostrado um desempenho satisfatório para a empresa. Eu queria que você falasse um pouco, você já comentou do sistema de cartões e tem agora a telecomunicação que vocês estão em processo de homologação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A nossa estratégia nos Estados Unidos é muito clara, né? Nós gostaríamos e vamos replicar aquilo que nós temos no Brasil lá. Então nós já temos, como você falou, um meio de pagamento, que é idêntico ao que nós temos aqui, com outro cenário. Nós agora estamos nos homologando na T-Mobile para sermos um fornecedor deles, né? Então acreditamos que até o final do primeiro trimestre possamos vir a ser mais um fornecedor da T-Mobile. Estamos trabalhando para homologação das outras operadoras num mercado que se mostra muito interessante, porque 50% dos telefones celulares nos Estados Unidos ainda são da tecnologia antiga, o CDMA, e vão migrar para a nova tecnologia 4G LTE. Então, o campo que nós temos para crescer lá na área de telecom é muito grande. Então, começando a ser homologado na T-Mobile, tentando a AT&T, a Verizon, a TracFone. Então, a possibilidade é muito grande. Então, a gente está muito animado com isso, sabendo que é um processo de homologação demorado. Nós conseguimos andar bastante rápido com a T-Mobile, mas para você ter ideia, só para o final do primeiro trimestre. As demais ainda estamos em processo. Então, mas é um mercado que nós vamos estar presentes. Hoje o nosso market share lá é 0 e ao longo do tempo a gente vai ter algum market share que eu não gostaria de adiantar agora, mas a nossa ideia é ter um market share relevante na área de telecom.
Na área de ID também vamos fazer a mesma coisa, né? Mas é bem mais difícil. Lá ainda temos que mostrar que temos condição de fazer a carteira de habilitação como fazemos no Brasil. Mas teria uma previsão aí de quando esse projeto estaria concluído? De identificação, não. Eu diria para você que nós temos 3 níveis de oportunidade, né? Primeiro nível, meio de pagamento, já está ocorrendo. Segundo nível, telecom, que vai estar ocorrendo agora no início do próximo ano. E o ID, onde nós já estamos concorrendo em processos de licitação, mas que é mais difícil, né? O mercado lá já tem um dono bem estabelecido, então nós estaríamos retirando de um dono já estabelecido lá. Estamos confiantes, mas para te dar um prognóstico de prazo, de tempo, fica um pouco mais complicado. Eu prefiro surpreender tendo do que desapontar prometendo. E com todos esses projetos, a área de meios de pagamento hoje dentro da Valid, ela tende a diminuir a participação? Ou aumentar. Então, na verdade, é um jogo de xadrez que é difícil de dizer, né? Porque imagina o ID subindo muito no Brasil, mas a velocidade da migração dos Estados Unidos tendo subido. Então, tudo pode acontecer. O fato é que a tendência que temos para as áreas são de crescimento. Agora, a posição relativa de cada uma dentro do grupo é difícil de fazer um prognóstico. Porque imagina você tendo um ID andando bem no Brasil e ao mesmo tempo podendo estar crescendo nos Estados Unidos. Aí estaria certo, o meio de pagamento diminuiria sua participação relativa. Mas se, por outro lado, a área de meio de pagamento perceber nos Estados Unidos um crescimento, uma velocidade de migração mais rápido, a gente vai ter vamos dizer, a manutenção da posição relativa do meio de pagamento ainda forte. Então é difícil dizer como vai ser. A tendência é que meio de pagamento, telecom, EID e certificação digital, nós vemos crescimento nas 4 áreas. Agora, como vai se comportar relativamente uma a outra é um pouco mais difícil. Eu queria voltar um pouco só no contrato que a gente estava falando no início da entrevista com o governo de São Paulo. Uhum. Eu queria saber a questão esse contrato ele vai trazer um incremento de faturamento de 10% nos meios de pagamento. Uhum. Eu queria saber em questão de margem. Isso aí tende a reduzir a margem EBITDA dessa divisão na companhia no próximo ano? Sim, porque esse novo contrato ele traz uma dinâmica um pouco diferente. Então, com margens menores. Então, quando você consolidar esse novo contrato com os que já existem, a margem consolidada da área de ID será menor. Mas é matemática pura. Eu continuo tendo a margem que eu tenho na carteira de habilitação não afetada por isso. E eu trago um novo componente que tem a margem menor, daí uma margem consolidada menor. É um jogo positivo para a Valid, mas com margem consolidada menor. Então, num resumo aí de 2014, como que você visualiza o próximo ano? O que você traz de perspectiva? Um ano difícil, né? Você está vendo agora os bancos, o próprio governo revendo o crescimento econômico para 2014. Então, um cenário muito difícil para nós também, né? Você dificilmente vai ver a Valid tendo um boom quando a economia tem um boom. Então, você vai crescer menos do que esse boom, mas vai continuar crescendo. Por outro lado, quando você vê um desastre na economia, você não vê um desastre na Valid. Você vê uma queda, mas não uma queda catastrófica. Você vê uma queda razoável. Então, a Valid tem uma resiliência muito grande. A economia pode ir mal, mas você tem que renovar a sua carteira de habilitação. Você vai continuar tendo que renovar seu cartão de crédito. Você, eventualmente, você troca o seu telefone celular por outra operadora. Então, você tem uma resiliência a isso, né? Então, 2014, a gente acredita que será melhor do que 2013, ponto. Né? As perspectivas fora do Brasil são muito positivas, o que vai fazer com que, no consolidado da empresa, nós tenhamos uma perspectiva para 2014 muito boa. E para finalizar a nossa conversa, eu queria encerrar falando um pouco das ações da Valid na Bolsa. Se você
pega no acumulado do ano, o papel ele sofre uma queda um pouco maior de 15%. Mas olhando só do final de agosto para cá, a gente vê um crescimento de quase 40%. Eu queria saber se nessa valorização você acha que o preço atual do papel ele já embute esses canais de crescimento aí, desses contratos com o governo, com os Correios, o preço já tá dentro das perspectivas? Não. Eu acredito que primeiro a queda de 2013, no início do ano, foi devido ao resultado. E claro, um resultado muito abaixo das nossas próprias expectativas, né? E o mercado, de alguma forma, vendo o cenário macroeconômico, era olhar para a Vale de alguma forma, fez uma leitura, do meu ponto de vista, não muito correta, de que, ok, está num ambiente não favorável e não tem como virar esse jogo, né? De fato, o que a gente conseguiu mostrar na virada do primeiro para o segundo semestre foi que, primeiro, nós temos condições de readequar a empresa sempre que for necessário, né? Nós fizemos uma reestruturação no final do primeiro semestre significativa na empresa, fechamos uma planta e, infelizmente, tivemos que demitir 400 pessoas. Nos Estados Unidos, nós saímos de 9 plantas que nós temos lá para 5 plantas, consolidamos também. Então, mostra que a empresa é focada em custo. Então, você conseguir virar resultados adversos por causa do cenário macroeconômico é algo que está no DNA da empresa. E isso foi mostrado com o resultado do terceiro trimestre. Então, eu acredito que os investidores, olhando isso, começando a olhar um pouco mais, mas não totalmente, para a oportunidade que tem nos Estados Unidos, a oportunidade que se tem no Brasil, seja em ID, seja no próprio meio de pagamento melhorando, vem uma oportunidade e esse preço potencial ainda não está de todo incorporado no preço. Tá ótimo, Carlos. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Cenário RI de hoje. Muito obrigado. O Cenário RI de hoje contou com a presença do diretor financeiro e de relações com investidores da Valide, Carlos Afonso. Infomoney, informação que vale dinheiro.